mostrar aqui para vocês. Eu acho que eu não botei na tela, mas botei na tela. Então eu vou colocar aqui para vocês. Basicamente, galera, hoje a aula é o início do eletromagnetismo, né? A gente vai começar a unir os efeitos elétricos com os efeitos magnéticos, certo? E aí, a partir disso, a gente vai ver que muita coisa pode ser feita, certo? Muita tecnologia foi desenvolvida em cima desses efeitos até hoje, né? Como, por exemplo, a obtenção de geradores de energia elétrica, né? São obtidos a partir de efeitos eletromagnéticos, né? Transformadores são equipamentos que utilizam efeitos eletromagnéticos, né? Então, todos os equipamentos que basicamente nós temos de funcionamento, né, nosso dia a dia, eles têm no seu interior, né, na sua base de funcionamento, conceitos do eletromagnetismo, certo? É por isso que a gente está estudando isso aqui, para a gente ter uma ideia, né, de como é que funciona esses equipamentos, certo? Como é que é dada essa teoria, como é que funciona a física por trás desses conceitos eletromagnéticos aí que estão ao nosso dia a dia aí, tá? Galera, para começar essa aula aqui, eu vou dar aquela revisada com vocês, né? Baseado no que a gente viu na primeira aula sobre magnetismo. O que a gente viu na aula sobre magnetismo? A gente viu que existem materiais, certo? Que já possuem naturalmente as propriedades magnéticas. Que materiais são esses? São os ímãs naturais, que nós chamamos de, baseados lá em, que tem como nome, né, magnetita, né, oriunda da magnésia, né, então eu contei toda essa historinha para vocês. Mas nós também temos outros materiais que reagem a efeitos magnéticos, né. A origem dos efeitos magnéticos, como eu contei na última aula, ela tem origem em termos da estrutura da matéria, certo? A maneira como os spins desses materiais eles estão alinhados, e a partir disso a gente consegue ter polos magnéticos, né? E além desses materiais que são ímãs naturais, nós temos outros tipos de substâncias e materiais que conseguem interagir com efeitos magnéticos. Quem são eles? Os materiais paramagnéticos, diamagnéticos, e os mais usuais, né, os que mais vão aparecer para nós, que são os ferromagnéticos, certo? Os materiais ferromagnéticos são aqueles materiais que têm uma grande... aparece fortemente esses efeitos magnéticos neles, né? Eles, inclusive, quando eles estão por muito tempo sob a ação desses efeitos de um campo magnético na sua volta, né, eles adquirem essas propriedades, né? Então, eu dei o exemplo da chave de fenda, né, que a gente pode imantar ela ao pegar um ímã, né, e deixar aquela chave grudada por um bom tempo, a gente torna ela um ímã, né, um ímã artificial, porque ele adquire essas propriedades. E após algum tempo, né, essas propriedades elas vão diminuindo, vão ficando mais fracas, né, até diminuírem por completo. Mas esse tipo de materiais que adquirem fortemente esses efeitos magnéticos e interagem fortemente com os efeitos magnéticos são os materiais ferromagnéticos, né? Bom, mas beleza, nós temos ímãs naturais e ímãs artificiais, né? Mas se é um ímã, eu sei que ele tem duas características essenciais, né? Ele tem polos, então a gente diz que os ímãs eles não têm, não é positivo nem negativo, eles são polos norte e polo sul, certo? A gente não fala a palavra positivo e negativo. Positivo e negativo a gente fala com relação a cargas elétricas. São outras coisas, né? São estruturas da matéria também, uma propriedade intrínseca a essas partículas elementares. As propriedades magnéticas são de um arranjo de sistemas, né? Que possuem ali, como eu falei para vocês, os spins alinhados, tá? Esses sistemas aqui, como eu disse para vocês, eles não podem, a gente não consegue obter ímãs, né, com monopolos magnéticos, certo? Com apenas um polo norte, apenas um polo sul. Os polos são sempre juntos, né? Eles são sempre se eu tenho um ímã, eu tenho certeza que eu vou ter um polo sul e um polo norte. Eu não tenho como escapar dessa situação, certo? E aqui eu estou desenhando para vocês são os polos
são os campos magnéticos formados por um ímã, né? E, então nós temos o Polo Norte e o Polo Sul, e a gente viu que as linhas de campo, elas sempre saem do norte e entram no sul, certo? As linhas de campo magnético, então, sempre saem do norte e entram no Polo Sul. Isso aqui, obviamente, gente, que é uma definição nossa, né? Uma definição dentro da ciência, né? De que as linhas de campo tem como direção, né? Sair do Polo Norte e Polo Sul. As linhas de campo a gente consegue observar com aqueles experimentos que eu mostrei para vocês, com as malhas de ferro na última aula, tá? Bom, então nós temos aí um ímã, que pode ser artificial ou natural, né? E ele tem esses polos, Polo Norte e Polo Sul. E nós temos algumas características, né? Primeira característica são essas linhas de campo magnético que a gente consegue observar aí, a existência de polos e também a interação. Como é que se dá a interação entre ímãs, né? A interação entre ímãs se dá de forma que, se eu pegar dois ímãs, né, dois materiais que possuem propriedades magnéticas, né, e tentar aproximar com os polos iguais, a gente vai ver que nós teremos forças de repulsão. Então, nós teremos repulsão magnética aqui, certo? Se eu pegar ímãs de polos diferentes, né, por exemplo, aqui Polo Norte e um Polo Sul aqui, certo? Então, a gente vai ter forças de atração, certo? Então, aqui vai ter atração. E a partir desses efeitos aí que a gente observa, né, de atração e repulsão, que a gente consegue explicar, por exemplo, também o funcionamento da bússola, né? Por quê? Porque a Terra, né, então nós temos uma coisa chamada campo magnético da Terra, que é muito importante, graças a Deus ele existe, né? Campo magnético da Terra. E este campo magnético da Terra, ele nos protege de coisas que nós chamamos como os ventos solares, que são ondas de radiação extremamente fortes, oriundas das explosões solares na estrela maior que nós temos aqui no nosso sistema solar, que é o Sol, né? Essas explosões aí, né? Obviamente, nós temos um sistema extremamente conturbado lá no Sol, né? Ele está queimando hidrogênio, formando hélio, ele está fazendo fusão, que é um sistema que é um processo que libera muita energia, né? E por isso que a gente tem algumas questões meio conturbadas lá no Sol, né? Que fazem com que ocorram essas explosões solares. Essas explosões solares, elas chegam até a Terra, né? E a Terra, ela consegue proteger a gente com a presença do seu campo magnético, certo? Basicamente, se a gente for analisar o campo magnético da Terra, aqui estou desenhando a Terra, nós temos aqui o Polo Norte e aqui nós temos o Polo Sul. Como assim a gente entende, né? Foi estabelecido pelos geógrafos, né? Que em termos de geografia, certo? O Polo Norte é aquele polo onde está a América do Norte, Europa, etc., né? E o Polo Sul aqui é onde está a América do Sul, África, Austrália, né? Então, esses são os polos da Terra. O que acontece é que o ímã da Terra, a Terra tem uma base, uma estrutura ferro-magnética, né? Então, ela consegue ter propriedades magnéticas no seu interior, certo? Então, ela tem um ímã. A gente poderia representar essa magnetização da Terra como fosse uma barra imantada, né? Só que o grande lance é que o ímã da Terra é invertido com relação aos seus polos geográficos. Então, onde é o polo norte geográfico, nós temos o polo sul magnético. E onde é o polo sul geográfico, nós temos o polo norte. Então, aqui é em termos magnéticos, né? Magnéticos é invertido. E é por isso que quando a gente pega uma bússola, né, e a gente liga essa bússola e a gente observa para onde ela aponta sempre para o norte geográfico, porque essa bússola, a ponta dela, é onde está o norte magnético dessa ponteira imantada, né? Essa ponteirinha imantada fica sob a ação do campo magnético da Terra, e como o sul atrai o norte, né? Então, onde está o sul magnético vai atrair o norte magnético da bússola, certo? Por isso que a bússola sempre aponta para o norte. Existe uma forte rumor, né, uma tendência, né, segundo os estudos aí, que o campo magnético da Terra, inclusive, está invertendo. Então, pode ser que nos próximos anos, aí, não sei quanto tempo, né, 100, 200 anos, a gente tenha uma inversão dos polos da Terra, tá? Bom, gente, beleza. O que mais que a gente viu na última aula? A gente viu que existe um processo que, se eu pegar
uma barra de ímã, né, e começar a quebrá-la ao meio, nós teremos a indivisibilidade dos polos do ímã, certo? Então, se eu quebrar essa barra grande em outras barras, eu vou ter duas barras com dois polos cada uma, né? Se eu quebrar mais um pouquinho essa barra aqui, eu seguirei tendo norte e sul sempre. Então, isso aqui é um processo, gente, que não tem fim. Eu vou quebrando a barra de ímã e eu vou tendo novos ímãs sempre, certo? Isso é uma propriedade muito importante aqui dos nossos ímãs. O que mais que a gente viu? A gente viu que os campos magnéticos da Terra, de qualquer ímã, são representados por linhas de campo, certo? Então, isso aqui são as linhas de campo. Essas linhas de campo são representadas por vetores, né? Então, o campo magnético é um vetor, certo? A gente representa pela letra B. E a unidade desse cara aqui, a unidade dele é o Tesla, certo? Então, Tesla é a unidade de campo magnético. Então, quando a gente for falar que existe uma região de certo campo magnético, eu vou falar que essa região tem 0,6 Tesla, 0,8 Tesla e assim por diante. A gente mostrou também que nós podemos representar essas linhas de campo magnético, né, de uma forma diferente do que a gente está acostumado. Se a gente pegar um plano de papel aqui, a gente pode dizer que existe um campo magnético que está nesse formato aqui, certo? O que significa esse formato que eu estou desenhando para você? Significa que as linhas de campo magnético estão saindo do papel, certo? Estão saindo. Então, vai ser bem comum hoje eu mostrar para vocês que linhas de campo com esse formato aí, com uma bolinha, certo? Significa que são as linhas de campo que o campo magnético está saindo de dentro do papel. Se eu estou considerando que ele está entrando, certo? Aí a formatação é um pouco diferente. A gente vai considerar que as linhas de campo estarão entrando e vai ser um xizinho, certo? Então eu vou desenhar um xizinho para representar que as linhas de campo magnético estão entrando no polo do papel. Isso aqui é uma analogia com relação a flechas, né, gente? Quando as flechas estão indo na nossa direção, a gente vê um pontinho. Quando elas estão se afastando da gente, a gente enxerga a peninha dela, né? As penuginhas, e aí a gente enxerga um xizinho, tá? Então, essa é uma analogia que é utilizada para representar os vetores de campo magnético, tá? Em cima disso, pessoal, tá? Desses conceitos que nós estudamos nessa aula e na aula passada, a gente vai começar a ver o eletromagnetismo, certo? E para estudar o eletromagnetismo, a primeira coisa é inserir componentes elétricos. Quem são os componentes elétricos? Cargas elétricas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como é que essas cargas elétricas se comportam quando elas estão sob a ação de campos magnéticos, né? Então, a ideia é que a gente estabelecer um campo magnético aqui e jogar uma carga lá. Joga uma carga lá dentro e vê o que acontece, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai observar que teremos o aparecimento de forças magnéticas. Então, o FM aqui para nós vai ser forças magnéticas, certo? Essas forças magnéticas vão agir sobre essas cargas elétricas. Essas forças magnéticas também são chamadas de forças de Lorentz, tá? Então, inclusive, essa é a palavra que geralmente se utiliza quando o pessoal vai fazer provas aí para vestibular, Enem, etc., né? São as forças de Lorentz. Essas forças magnéticas, pessoal, elas atuam de forma diferente de acordo com a maneira como eu jogo essa carga. Então, essas forças, elas dependem da velocidade com que eu jogo essas cargas, da carga que nós temos dessas partículas que eu estou jogando dentro desse campo magnético e também da intensidade desse campo magnético. Então, essas são as relações, as grandezas físicas envolvidas quando a gente tem análise de cargas elétricas dentro de campo magnético, né? Para estudar isso aí, eu vou estabelecer alguns casos específicos para a gente estudar. O primeiro caso é quando a gente joga essa carga com velocidade igual a 0 dentro do campo magnético, certo? Então, eu estou pegando uma carga e eu jogo essa carga com velocidade igual a 0. O que eu vou observar em termos da força magnética, da força de Lorentz? Eu vou observar que nós não teremos ação de forças magnéticas, certo? Então, no primeiro caso que a gente está estudando, a força magnética é igual a 0.
Porque eu estou colocando, estou pinçando uma carga dentro de um campo magnético, certo? E a gente vai observar que nada vai acontecer, certo? Essa carga vai ficar lá paradinha, certo? Se eu larguei ela parada, ela vai ficar parada, certo? E nada ocorrerá sobre ela, porque ela tem velocidade igual a zero. Então, a gente está observando que a velocidade é um agente importante para o aparecimento da força magnética, tá? No segundo caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar estas cargas com velocidade. Então, essa carga, então, ela tem velocidade agora, tem uma velocidade diferente de zero. Isso aí já nos induz que poderíamos ter a ação da força magnética. Porém, nessa situação aqui, eu vou botar a carga com uma velocidade paralela ao campo magnético, certo? O que significa ter uma velocidade paralela ao campo magnético? Significa que o ângulo entre V e B, ele pode ser apenas 2, né? Este ângulo ele pode ser de 0 graus ou este ângulo ele pode ser de 180 graus. Nessas duas situações, nós temos vetores paralelos. O vetor V e B na mesma direção, formando um ângulo de 0 graus aqui, e o ângulo e o V e B antiparalelos aqui, né? Formando um ângulo de 180 graus. Então percebo que nessas duas situações eu estou jogando a carga com velocidade, show, né? Poderia ter a ação da força magnética? Poderia, mas neste caso, por eu estar com a velocidade e com campos magnéticos paralelos, a força magnética é igual a zero também. Então, a gente jogando cargas paralelamente ao sentido do campo magnético, a gente não vai observar a ação de forças magnéticas, certo? Beleza. Então, nos primeiros dois casos, a força magnética é igual a zero. Então, no próximo caso, possivelmente, a gente vai ter a ação da força agora, finalmente, né? Quando é que a gente vai ter a ação da força? Quando eu jogo essa carga com velocidade, certo? Diferente de zero. E a gente joga essa carga com um ângulo, certo? Maior que zero e menor que 180 graus. Nessas condições aqui, nós teremos a ação da força magnética. A força de Lorentz será diferente de zero, certo? Então, para eu observar a presença dessas forças magnéticas, eu preciso jogar essa carga com um ângulo diferente de zero e diferente de 180 graus, certo? Quando a gente joga, por exemplo, com um ângulo de 40 graus, 50 graus, como é os casos que estamos observando aqui, né? Principalmente aqui nós temos um ângulo de 50 ou 60 graus. O que a gente vai observar, né? A gente vai observar que essa carga aqui ela vai espiralar dentro do campo magnético, certo? O que é espiralar? É fazer esse movimento de espiral, né? Então, ela vai sofrer a ação da força magnética de forma que vai modificar a direção e sentido da sua velocidade, que ela vai espiralar ao longo deste campo magnético. Então, este é um efeito que a gente observa quando a gente joga uma carga elétrica dentro de um campo magnético com um ângulo entre 0 e 180 graus, como a gente está observando aqui, certo? A força magnética, depois a gente vai ver como é que a gente estabelece a direção e sentido dessas forças magnéticas, vai ser uma regra de mão. Nós usaremos as nossas mãos para determinar a direção e sentido dessa força magnética. Beleza? Tá? Bom, então a gente já está vendo algumas condições para que essa força magnética atue, né? Ela não pode ter ângulo de 0 e 180 graus, né? Tem que ser um ângulo intermediário entre isso. Tem que ter velocidade. Obviamente que o campo magnético não pode ser diferente de zero. Tem que ser diferente de zero, desculpa, gente, não pode ser zero, né? E obviamente que a carga também tem que ser diferente de zero, para que alguma coisa aconteça, né? Mas nós temos ainda um último caso, um caso especial aqui, que é o caso onde nós temos carga sendo jogada com velocidade diferente de zero, porém o ângulo aqui é de 90 graus. O que acontece quando eu jogo uma carga
com um ângulo de 90 graus. Nessa situação, nós teremos a ação da força magnética de forma máxima, certo? A força magnética ela vai ser máxima nessa condição. E além disso, certo? Nós teremos um efeito interessante. Que efeito vai ser esse? Agora, quando eu jogo a carga com um ângulo de 90 graus, ela não vai espiralar. Ela não vai realizar aquele movimento de espiral. Ela vai realizar um movimento circular uniforme. Então, quando eu jogo a minha carga com um ângulo de 90 graus dentro de um campo magnético, essa carga ela fica presa dentro desse campo magnético. Ela não sai daquela região que ela está realizando seu movimento circular. É como se nós tivéssemos uma prisão magnética, certo? Nós jogamos uma carga com um ângulo de 90 graus dentro do campo magnético e aquela carga ela começa a realizar movimento circular uniforme, certo? A força magnética é igual à força centrípeta, a força circular deste movimento, certo? Então, a gente pode dizer que nós temos uma maneira de aprisionar cargas, certo? Como é que nós podemos aprisionar carga? Jogando ela 90 graus com relação ao campo magnético. Porque essa carga vai realizar um movimento circular e vai ficar presa ali o resto da sua vida, certo? Ela não vai espirar lá para frente. Beleza? A gente vai demonstrar, então, no próximo slide, qual é a definição, então, da força magnética. Né? Como é que nós definimos força magnética dentro da física? A força magnética, pessoal, como a gente viu, ela é diretamente proporcional à velocidade. Se a velocidade é igual a zero, ela é zero. Certo? O que mais? A força magnética é diretamente proporcional à carga que eu estou jogando. Se eu não tiver carga, obviamente não tem força magnética, tá? Atuando sobre o sistema. E, obviamente, também ela é diretamente proporcional ao campo magnético. Então, nessas relações de proporcionalidade, a gente já pode concluir que nós temos uma relação de QVB, porque elas são diretamente proporcionais à intensidade da força magnética, certo? O que mais? Nós temos que inserir aqui, dentro dessa equação, as relações angulares, certo? E aí, para ângulo de zero, a força magnética tem que ser zero. Então, eu tenho que botar aqui uma relação angular que, se o ângulo for zero, aqui tudo vai dar zero. Então, se vocês lembrarem, né, da trigonometria, o seno de 0 graus e o cosseno de 0 graus, certo? Nem vou botar tangente aqui. O seno de 0 graus e o cosseno de 0 graus, eles têm valores bem definidos. O seno de 0, ele vale 0, e o cosseno de 0 vale 1. Então, enquanto um é máximo, o outro é mínimo, né? Outra condição, o seno de 90 graus e o cosseno de 90 graus, o que acontece aqui nessas situações? O cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1, é máximo. Entre valores de 0 e 90, nós temos valores intermediários, 0,7, 0,6, 0,4, etc, né? Então, vejam só, pessoal, o que melhor se ajusta para as minhas condições experimentais que eu visualizei. Quando eu jogo a carga com um ângulo de 0 graus em relação ao campo magnético, né, eu não observo força magnética, dá zero. E quando eu jogo a 90 graus, eu observo força magnética máxima. Então, a condição trigonométrica que me satisfaz essas relações angulares é o seno. Seno do ângulo. E aqui está, então, a minha equação. A equação da força magnética. Força. Beleza, galera. Olha aí. Tá aí a equação da força magnética, QBB seno de θ. Tá? É essa equação que nós usaremos, então, para resolver boa parte dos nossos exercícios. O que mais? O que mais que nós temos? Galera, olha só. Lembra que eu falei daquela relação, daquele ângulo de 90 graus? Onde nós teremos a execução do movimento circular uniforme por parte da carga, ela fica presa ali dentro. A gente pode estabelecer algumas coisas que serão interessantes para nós, como, por exemplo, estabelecer o raio que essa carga vai fazer. Porque assim, gente, sabendo o raio,
que essa carga estabelece, eu posso, muitas vezes, descobrir qual é a carga envolvida. Certo? Qual é a carga envolvida nesse sistema? Porque o raio, ele vai depender da força magnética. E a força magnética depende da carga. Certo? O que a gente viu? A gente viu que a força magnética, ela é QVB. QVB vezes seno de 90. Mas o seno de 90 graus, a gente já viu que isso aqui é 1. Então não precisa escrever. E quando a gente tem essa relação de 90 graus, essa força magnética, ela é igual à força centrípeta, que é a força que aparece no movimento circular uniforme, né? E essa força centrípeta a gente escreveu lá no primeiro ano do ensino médio como sendo mv² sobre R. Percebam que nessa equação está aparecendo ali o raio dessa circunferência, certo? Qual é a minha ideia aqui? A minha ideia é juntar esses dois caras, essas duas equações, porque a força magnética, ela é igual à força centrípeta, então eu posso igualar essas duas equações, QVB, que é igual a mv² sobre R, e obter uma equação para o raio da circunferência, em termos da quantidade de carga, da velocidade e do campo magnético. Por quê, gente? Existem alguns experimentos dentro da física, né, que a gente pode fazer isso aqui, que é jogar uma carga dentro de um campo magnético e jogar ela com um ângulo de 90 graus, e a gente perceber, e a gente tirar informações, por exemplo, de que substância está envolvida ali, de acordo com o raio que é formado. Porque, por exemplo, vamos supor que vocês são cientistas forenses, né, físicos forenses, né, e vocês estão avaliando aí um crime, né, estão tentando solucionar um crime, e aí vão lá e vão avaliar se nas mãos da pessoa existe pólvora, né? Um dos experimentos que pode fazer é colher amostras dessa mão dessa pessoa, né? E tentar avaliar que tipo de partículas, que tipo de átomos tem ali, né? Então tu tira ali e tu pode colocar isso aqui dentro de um sistema que nós chamamos de espectrômetro de massa, né? E o espectrômetro de massa vai fazer o seguinte, ele vai acelerar essas partículas e, com uma certa velocidade, jogar ela dentro do espectrômetro, né? O espectrômetro tem um campo magnético, essa velocidade ela entra com um ângulo de 90 graus e isso vai fazer uma força magnética de maneira a gerar um movimento circular nessa partícula. De acordo com o tamanho do raio, tu pode saber qual é a carga envolvida, certo? Porque o raio tu vai ver na imagem da formação desse espectrômetro. Então percebam que aí tem uma maneira da gente descobrir que tipo de material nós temos em um determinado local que a gente desconhece, certo? Então, experimento bem bacana, onde a gente vai ver que a equaçãozinha que define isso é muito simples, tá? Eu vou obter ela agora aqui, olha só. Eu vou escrever esse raio, uma equação para obter o raio. Então, eu vou botar o raio lá para cima e esses termos aqui, QVB, eu vou botar aqui para baixo. Então, vai ficar assim, ó, mv² sobre Q VB. Percebam que eu tenho V em cima e V embaixo, corto os V's e a gente fica, então, M vezes V, Q, B. Então, a equação do raio, ela depende da massa, né, da massa do material, da sua carga, da sua velocidade e do seu campo magnético que está sendo inserido. Beleza? Outra coisa que nós podemos fazer é medir o período, certo? O período de rotação dessa partícula, certo? O período de rotação é aquela letra T maiúscula que a gente já tinha mostrado para vocês. E eu vou pegar uma equação lá do primeiro ano do ensino médio, uma equação para a velocidade, né? Que dizia que 2πr sobre T era a velocidade de uma partícula dentro do movimento circular uniforme. Se ela está em MCU, a velocidade linear dela pode ser calculada como sendo 2π da circunferência, né? O raio dessa circunferência sobre o período. Se eu substituir essa equação aqui na equação do raio, olha só como é que fica. Eu vou até mudar a cor aqui, gente. Então, o meu raio da circunferência vai ser M vezes V, que vai ser 2πr sobre T, sobre Q vezes B. Isso aqui nós temos uma fração sobre uma fração, e a gente pode escrever isso aqui assim, ó. M vezes 2π vezes R, que é igual a QB vezes T. Como eu quero uma equação para o período, eu vou passar o período lá para cima e esse R vai vir para aqui para baixo. Então vai ficar assim, ó, T, que é igual, eu vou mudar um pouquinho da ordem aqui para deixar mais bonito,
2πm vezes R sobre QBR. Perceba que o raio aqui, e a gente tem uma equação para o período que não depende, né? A gente não precisa da informação do raio, a gente precisa só da massa, da carga e do campo magnético, certo? Para descobrir a informação do período. Quanto tempo essa partícula vai levar para dar uma volta completa? Então tá aí, ó, uma equação para o raio, uma equação para o período, quando a gente tem essa condição de jogar essa carga em um ângulo de 90 graus dentro de um campo magnético. Beleza? Dito isto, vamos fazer um exercício, né? Esse exercício aqui é bem simples, né? A gente está jogando uma carga com uma quantidade de carga de 5 microcoulombs, certo? 5 microcoulombs, e uma velocidade de 1.000 metros por segundo. Então, vou anotar esses valores aqui para a gente resolver esse exercício. Então, a carga é 5 microcoulombs, a sua velocidade é de 1.000 metros por segundo. O ângulo é de 30 graus, então o que vai acontecer com essa carga? Ela vai espiralar, né? Ela não vai ficar em movimento circular. E o campo magnético é de 0,8 Tesla. Então, possivelmente, o que ele quer aqui nesse exercício, né? A gente tem Q, tem V, tem B, né? Ele quer saber, então, qual é a força magnética que atua sobre esse sistema. Vamos caracterizar ela, né? E caracterizar uma força magnética, gente, é também dar sua direção e seu sentido. Mas eu vou ensinar no próximo slide como é que a gente dá a direção e sentido das forças magnéticas, tá? Primeiro vamos calcular ela aqui, ó, que é bem fácil. É QVB seno do ângulo. Certo? Então a força magnética vai ser 5 vezes 10 na menos 6 vezes velocidade, que é 1.000, vezes B, que é 0,8, vezes o seno de 30 graus. Resolvendo isso aqui, fazendo de forma direta, vou fazendo a calculadora de forma direta aqui, isso aqui é 1.000, tá, gente? 1.000. Perninha do 1 aqui ficou ruim. 1.000. Então, isso aqui é 5 expoente na menos 6 vezes 1.000 vezes 0,8 vezes seno de 30 graus. Isso aqui dá um valor de 2 vezes 10 na menos 3 newtons de força, né? Porque isso aqui é força, então isso aqui é newtons. Então, essa carga vai ficar sob a ação de uma força de 2 vezes 10 na menos 3 newtons, tá? Isso aqui é a intensidade da força. Como é que a gente vai definir a direção e sentido dessa força? Como eu falei, por uma regra de mão. Como é que funciona essa regra de mão? Funciona assim, gente. Tem que estar bem atento se é uma carga positiva ou uma carga negativa. Já vou dizer que para uma carga negativa, carga positiva, nós usamos a mão esquerda. Uma carga negativa, nós usamos a mão direita. Então, estejam atentos para saber se é uma carga positiva ou negativa. Cada carga lá é uma carga positiva, né? Ela não tinha sinal. E para a gente estabelecer a direção e sentido da força, a gente usa essa regra, onde a gente vai posicionar os dedos, como na figura ali, né? Olha só, faz uma arminha, certo? Faz uma arminha e põe o dedão aqui perpendicularmente ao indicador, certo? Esse é o caminho. Bom, percebam que a força é dada pelo dedão. A força é dada pelo dedão. O campo magnético é dado pelo indicador. E a velocidade, ela é dada pelo dedo médio, certo? Então, se vocês posicionarem a mão de vocês, desse jeito, né? Vocês podem, então, estabelecer a direção e sentido desses sistemas, tá? Percebam que o ângulo é sempre entre V e B. E a força magnética ela vai ser sempre perpendicular a cada um deles, tá? Ela vai estar no outro direção em outro sentido com relação a B e V. Então vamos supor aqui que eu tenho um campo magnético assim, certo? E eu estou lançando uma carga com velocidade assim. Beleza? Então percebam que eu tenho essas condições e eu vou usar... É uma carga positiva, tá, gente? Depois eu vou fazer a mesma situação para uma carga negativa. E vamos ver o que acontece, tá? Então, olha só, eu estou jogando a minha carga com o B para lá, B o campo magnético, velocidade para cima. O que vai acontecer com a força magnética? Olha só,
Posiciono meu dedo indicador na direção do campo magnético, certo? Olhando para ele aqui, ó, tô de frente, né? Possivelmente vocês estão vendo minha mão flipada aí, certo? Porque a câmera espelha, certo? Então, ó, o campo magnético está para lá, beleza? Tô olhando a minha figura. A velocidade está para cima. Vamos ver aqui, ó. Tem que posicionar meu dedo de forma que, ó, a velocidade que é meu indicador fique para cima, ó. Campo magnético, velocidade para cima. Olha para onde está apontando o meu dedão. O meu dedão que aponta a força magnética, ele está entrando para dentro do papel. Se ele está entrando para dentro do papel, eu posso dizer que a direção e o sentido da força magnética é entrando para dentro do papel. Qual é o símbolo que nós usamos para qualquer vetor que entre? É o x, é a flechinha entrando. Certo? Ó. Mão esquerda porque a carga é positiva. Se a carga é negativa, eu uso a mão direita, né? Então, ó, indicador, ó, faz a arminha aqui, ó. Certo? A arminha do bem. Ó, o B tá para direita aqui. B aqui, velocidade aqui, para onde vai estar a minha força magnética, ó. B tem que fazer um jogo com a mão, gente. A mão ela tem que se endireitar com relação a esses vetores, ó. O B tá para a direita, velocidade para cima. Olha só o meu dedão para onde aponta, ele aponta para fora. Então, olha só o que acontece com uma carga negativa, diferentemente de uma carga positiva. A força magnética ela aponta para cima. Então, essa carga ela vai ser defletida para cima. No caso da carga positiva, ela vai ser defletida para baixo. Certo? Vamos ver mais uma situação aqui, ó. Força magnética, campo magnético entrando no polo para dentro do papel. E a velocidade para a direita. Carga positiva. Vamos posicionar os dedos. Carga positiva, mão esquerda. Regra da mão esquerda. Ó. Campo magnético entrando, indicador é campo magnético entrando, velocidade para a direita. Olha para onde está a força. Olha o dedão. Força para cima. Então, ó, escreve aí, força para cima. Aqui está a minha força magnética. Vou fazer aqui a situação, ó. A situação com campo magnético agora saindo do polo do papel. E a velocidade agora ela está para baixo. Estou jogando uma carga positiva com uma velocidade para baixo. Vamos lá posicionar os dedos novamente para ver onde é que fica a força magnética. Ó. Pega o dedo, pega os dedos. Campo magnético está saindo. Ó. O indicador tem que estar apontando para mim. Velocidade tem que estar para baixo. Certo? Olha só. Opa, opa. Aí tem que endireitar minha mão, ó. Campo magnético, a gente fica se contorcendo, tá? Isso é normal, vocês vão ter que fazer isso nas avaliações, tá, gente? Ó, campo magnético na minha direção, velocidade para baixo. Olha para onde está a força aqui, ó. Força para a esquerda. Força para a esquerda. Então, a força magnética nesse caso. Ela está para a esquerda. Então, para descobrir a direção e o sentido das forças magnéticas, né, eu tenho que usar a regra da mão. Então, vocês vão ter que fazer várias contorções aí para descobrir o sentido e direção de forças magnéticas quando nós temos cargas dentro de campos magnéticos. Então, para esse exercício aqui que vocês estão vendo, né, nós temos ali o B para cá, velocidade para cá, a força magnética, olha só para onde vai meu dedão, para cima, né? Então, nesse exercício aqui tá bem simples, ó. A força magnética ela está apontando para cima. Então, essa carga dentro desse campo ela vai ser defletida para cima. É isso que está acontecendo. Vamos fazer mais um exercício. O exercício aqui, ó, o último exercício do dia, né? Depois nós temos as atividades de vocês, tá? É um exercício de um movimento circular, porque a carga vai ser jogada com um ângulo de 90 graus dentro de um campo magnético, né? E ela vai executar esta meia circunferência. Esse aqui é um experimento, né? Como eu havia falado para vocês, um experimento onde a gente pode analisar a massa de uma carga que está entrando dentro do sistema. Certo? Então, por exemplo, pode analisar a massa ou a carga, né? Tanto faz, né? A gente vai ter a informação do raio, porque se eu conseguir medir esse raio lá no meu experimento, certo? E eu sei a velocidade com que ele está entrando aqui, eu posso obter essas informações. E, obviamente, tem que saber também o valor do campo magnético, né? Gente, nesse exercício aqui, ele diz que a velocidade da partícula é 3 vezes 10 na 6 metros por segundo, certo?
e que o campo magnético ele vale 8 vezes 10 na menos 5 Tesla, tá? E que a massa desse cara aqui é a massa de um elétron, que vale 9,1 vezes 10 na menos 31 quilogramas. E também que a carga dele vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, de base dessas informações, a gente pode calcular na letra A o raio da trajetória, que a gente sabe calcular. Eu pego lá a minha equaçãozinha que estava aqui, ó. Olha lá a equação onde é que está. MV/QB. MV Q vezes B. Então, a gente vai fazer aqui, ó, massa 9,1 vezes 10 na menos 31, vezes a velocidade, que é 3 vezes 10 na 6, sobre a carga, que é 1,6 vezes 10 na menos 19, e o campo magnético, que vale 8 vezes 10 na menos 5. Como é que fica isso? Olha só, 9,1 expoente na menos 31, vezes 3 expoente na 6. Isso aqui é 2,73 vezes 10 na menos 24. 2,73 vezes 10 na menos 24, divididos por 1,6 expoente na menos 19, vezes 8 expoente na menos 5. Isso aqui é 1,28 vezes 10 na menos 23. Vezes 10. Quanto que dá essa divisão? É só a gente fazer aqui, ó, 2,73 expoente na menos 24, divididos por isso. Isso aqui dá 0,21. Ou seja, 0,21 metros. O raio que nós temos aqui é de 0,21 metros nessas condições. Certo? Então, o raio que a circunferência vai fazer ali, que essa carga vai fazer, é de 0,21 metros. Na letra B, ele pergunta o intervalo de tempo que fica dentro do campo magnético. Mas vejam, isso aqui não é uma circunferência completa, né? A gente tem uma equação que a gente pode medir o tempo que essa carga faz para realizar uma circunferência completa, que é o período. Mas o período é uma circunferência completa. Aqui dentro ele está realizando um período e meio, certo? Porque é meia circunferência que ele fica dentro do campo magnético. Então isso é uma coisa que a gente precisa considerar. E para calcular o período, eu sei, isso aqui é 2πmQB, 2πm Q vezes B. Então eu posso calcular o período e saber que se eu tenho dentro dessa região aqui apenas meio período, eu posso obter quanto tempo ele ficou lá dentro do campo magnético, né? Então olha só, o período vai ser 2π vezes 9,1 vezes 10 na menos 31, que é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19, vezes B, que é 8 vezes 10 na menos 5. Eu vou realizar aqui já direto, pessoal, a conta, tá? Vocês façam aí, se vocês quiserem o caderno de vocês passo a passo. Eu vou fazer então aqui 2 vezes π, vezes 9,1 expoente na menos 31, dividir por 1,6 expoente na menos 19 e dividir novamente por 8 expoente na menos 5. Isso aqui vai dar um resultado para mim de, vou botar em microsegundos, 0,45 microsegundos. Microsegundos, para quem não lembra, é vezes 10 na menos 6 segundos. Galera, se ele fica aqui dentro só meio período, é só pegar esse valor e dividir por 2. Opa! Divide por 2, isso aqui dá 0,225. Microsegundos também. Então, lá dentro deste campo magnético, a gente está vendo que a carga ficou 0,225 microsegundos, certo? Óbvio que vai ser rápido, é uma carga, né? Ela está acelerada a 3 vezes 10 na 6 metros por segundo. Então, ela vai passar zunindo ali, tá? Dentro desse campo magnético. Beleza? Galerinha, exercícios envolvendo o que nós trabalhamos hoje, forças magnéticas, né? Aqui, ó, dá para usar a regrinha da mão, certo? Mais alguns exercícios aqui com vários ângulos para vocês calcularem a intensidade da força magnética, certo? Aula de hoje, ficamos por aqui, tá, gente?